pessoal, muito bom dia. Meu nome é Edson Rodrigues de Moura e eu estou gravando esse vídeo hoje para estar tendo uma conversa com vocês. Em primeiro lugar, para estar desejando a todos vocês um feliz ano novo e que Deus possa estar abençoando a família de vocês e que realmente esse ano de 2014 seja muito melhor do que o que foi o ano de 2013, independente das suas conquistas, que você em 2014 possa conquistar muito mais em todas as áreas da sua vida, em felicidade, em prosperidade, em alegria, na família, profissionalmente, ok? Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Esse é o desejo sincero de Edson Rodrigues de Moura e da sua família, ok? Que Deus abençoe poderosamente. Também quero cumprimentar os meus parentes, os meus pais, né? E também os meus irmãos, meus primos e toda a minha família. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Amo muito vocês e eu quero especialmente estar cumprimentando agora também um grande amigo meu, que é o Anderson. Anderson, parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você saiba que eu não me esqueci não do teu aniversário no dia 25, impossível esquecer a data do seu aniversário. Você faz aniversário junto com a pessoa mais importante, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe ricamente, você, sua casa, sua família, o seu trabalho. Te amo, Jesus, você é um grande amigo, um dos meus melhores amigos que eu tenho. Te admiro, te respeito muito, hoje e sempre, querido. Deus te abençoe, ok? Pessoal, bom, voltando a conversar um pouquinho, como disse, a gente daqui a alguns dias vamos estar entrando aí em 2014, né? E exatamente o que eu quero estar conversando com vocês é realmente algo que possa estar trazendo mudança para as nossas vidas, não apenas na vida de quem está ouvindo esse vídeo, de quem está assistindo esse vídeo, mas na minha vida propriamente, tá ok? Porque realmente é importante nós começarmos o ano com atitudes novas, porque é impossível nós termos resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Se nós queremos conquistar coisas novas, coisas diferentes, nós temos que tomar posturas e atitudes diferentes. Não importa o que você deixou de fazer em 2013, o que você não fez em 2013, ok? Aquilo que passou você não pode resolver. O que você pode mudar é o seu futuro, tá ok? Você pode ter um passado seu que está todo riscado, todo rabiscado, mas eu tenho uma boa notícia para você, tá ok? O seu futuro, as páginas do seu futuro estão em branco. Então, nós vamos estar conversando sobre algumas coisas, alguns motivos que pode ajudar você a estar escrevendo as páginas em branco do seu futuro, para que você possa começar a ter um futuro brilhante, independente do que aconteceu em 2013 e nos anos passados, ok? Então, eu quero só deixar uma coisa importante aqui, registrada, né? Deus é a coisa mais importante da nossa vida, né? E ele diz no livro de Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Às vezes nós lemos isso e nós trazemos apenas para a nossa vida espiritual, mas a palavra de Deus ela não é apenas para a nossa vida espiritual, mas para a nossa vida como um todo. Então, independente do que aconteceu na sua vida em 2013 ou nos anos passados, você não pode se conformar com aquilo que foi ruim, aquilo que foi negativo na sua vida, mas transforme essa situação pela renovação do seu entendimento, tá ok? Especificamente sobre aquilo que nós vamos estar falando agora, tá ok? A gente vai estar falando sobre por que acontece que algumas pessoas ficam ricas e outras pessoas não ficam ricas. A resposta está no modelo pessoal de dinheiro que todos nós trazemos gravado no nosso subconsciente. Mesmo quando uma pessoa ela domina a área que ela atua profissionalmente, se o seu modelo de dinheiro não estiver programado para um alto nível de sucesso, ela jamais vai enriquecer. E se isso ocorrer, é possível que logo ela perca tudo que ela conquistou. Por que isso acontece? Infelizmente, ninguém é obrigado a amargar as consequências dessa programação mental negativa por toda uma vida. Nós podemos nos reprogramar em termos de pensamentos e ações para alcançar o sucesso. Se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada do que você faça, aprenda, saiba ou faça terá grande importância e relevância na sua vida. As influências que nós recebemos na nossa infância, elas moldam o nosso modelo financeiro e elas podem nos conduzir a pensamentos e hábitos autodestrutivos. A solução é substituir as maneiras negativas de pensar por maneiras positivas que nos direcionam ao sucesso financeiro. A maioria das pessoas ricas, elas pensam mais ou menos da mesma forma. As pessoas ricas, elas pensam de um jeito completamente diferente das pessoas que não possuem dinheiro.
modo de pensar, ela determina as nossas ações e os nossos resultados. Se você pensar e agir como as pessoas ricas, você vai enriquecer também. Então, tudo o que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. É usar o exemplo deles. Se uma pessoa ganha muito dinheiro, você está preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza ela vai ter vida curta. A maioria das pessoas, simplesmente, elas não têm capacidade para conquistar e, principal, conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os frequentes desafios que a fortuna e o sucesso traz junto. É sobretudo por isso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são as pessoas que ganham em loteria, por exemplo. As pesquisas elas mostram continuamente que seja qual for o tamanho do prêmio que a pessoa ganha, a maior parte dos ganhadores ela acaba voltando ao seu estado financeiro original, isto é, a quantidade de dinheiro com a qual ela consegue lidar com maior facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre totalmente diferente ao contrário. Quando um milionário, no caso aqui Eike Batista, um exemplo, tá? Geralmente ele faz em pouco tempo. Como se explica isso? Isso é um fenômeno, mas pessoas assim, elas podem perder tudo o dinheiro que elas possuem, mas elas jamais perdem o ingrediente mais importante que ela tem dentro dela, que é a mente milionária. Quaisquer que sejam os teus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre, o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não estão bom na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. Pense nisso. Como que se forma um modelo de dinheiro? Ele se constitui de informações com programações que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Quais foram as fontes primárias dessa programação mental ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, parentes, amigos, figuras, autoridades, líderes religiosos, mídia, cultura, para mencionar algumas coisas e coisas semelhantes a essas. Uma criança ela não sai do ventre da mãe com as atitudes formadas em relação a dinheiro. Toda criança ela é ensinada a pensar e a agir no que diz respeito às finanças. Nós fomos ensinados a pensar e agir de determinada maneira no que se diz respeito ao dinheiro. Esses ensinamentos se transformaram no condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo de toda a nossa vida. A menos, é claro, que nós sejamos capazes de intervir e rever esses arquivos e informações que nós temos na mente subconsciente. Todos nós temos um plano de dinheiro e de sucesso escrito no nosso subconsciente. E é este modelo, mais do que todas as outras coisas combinadas, que determinam o nosso futuro financeiro. E nós temos que entender isso. O modelo financeiro é a programação mental, um conjunto de crenças armazenada no subconsciente que determina o seu modo de agir em relação ao dinheiro. Existe uma forma extremamente importante que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. E ela se chama processo de manifestação e tem as seguintes sequências. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. Se pensamento conduzem a sentimentos, sentimento conduzem a ações e ações conduzem a resultados, obviamente surge uma importante pergunta. De onde vêm os pensamentos? Por que você pensa de modo diferente das outras pessoas? Por que os pensamentos têm origem dos arquivos armazenados no subconsciente? Mas de onde veio essa crença? Da programação mental passada, do conjunto de crenças armazenadas no seu subconsciente. É a sua programação mental que determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. Então, para incluir esse entendimento, o processo de manifestação deve agora ser esquematizado da seguinte maneira. A programação mental conduz os pensamentos. Os pensamentos conduzem aos sentimentos. Os sentimentos, obviamente, eles conduzem às ações. E as ações aos seus resultados, ao nosso resultado. Portanto, mudando a sua programação mental, você pode mudar a sua vida por completo. Como a sua mente foi programada quando você era criança? Isso ocorreu de 3 maneiras. Programação verbal. O que você ouvia quando você era criança. Vamos dar alguns exemplos. Exemplos que você teve quando você era criança. Episódios específicos. As experiências que você teve quando você era criança. Programação verbal. Na sua infância, que frases você ouviu a respeito de dinheiro, de riqueza, pessoas ricas?
Muito provavelmente alguma coisa como o dinheiro é a fonte de todos os males, poupe para os dias ruins, os ricos são gananciosos, os ricos são criminosos, os ricos são desonestos, você tem que dar duro para ganhar dinheiro, não se pode ser rico e espiritualizado, espiritual, grande mentira. Dinheiro não nasce em árvore, os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres ficam cada vez mais pobres. Nem todo mundo pode ser rico, nunca se tem o bastante, dinheiro não traz felicidade. E a infame frase, não temos dinheiro para isso. Gente, grande baboseira tudo isso. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando você era criança permanecem no seu subconsciente, como parte da programação mental que governa a sua vida financeira. A programação verbal é extremamente poderosa. Não parece lógico, mas é assim que a mente funciona, é assim que funcionam as coisas. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre elas vencem. Exemplos, vamos dar alguns exemplos aqui. A segunda maneira aqui, como somos condicionados, é o exemplo. Como se comportavam os seus pais em questão de finanças, de dinheiro. Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eram gastadores ou econômicos? Eram investidores perspicazes ou nunca investiam? Eram propensos a arriscar ou eram extremamente conservadores? Vocês sempre tinham dinheiro ou só esporadicamente? O dinheiro fluía com facilidade ou era extremamente suado? Era fonte de felicidade ou motivo de ásperas brigas e discussões? Por que isso é tão importante? Porque quando nós somos crianças, nós aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que vemos. E em matérias de dinheiro, nós tendemos a ser idênticos aos nossos pais, a um deles ou uma combinação dos dois. Episódios específicos, vamos falar agora. A terceira forma de condicionamento são os episódios específicos, tá? E, por exemplo, que experiências você teve em relação a dinheiro, pessoas ricas que você teve quando você era criança? Alguma dessas experiências certamente deixaram traumas, se tornaram em crenças negativas, armazenadas no subconsciente. E essas crenças negativas armazenadas no subconsciente é que hoje podem estar impedindo o seu sucesso financeiro. Elementos da mudança extremamente importantes, são 4 e são poderosíssimos para mudar a vida de cada um. Então preste atenção nisso que nós vamos estar falando agora. O primeiro é a conscientização. Você precisa compreender que na sua mente subconsciente existe um conjunto de crenças negativas que até agora tem determinado os rumos da tua vida. O segundo é o entendimento. Você precisa entender, compreender que essas crenças negativas armazenadas no seu subconsciente, que formam a sua programação mental, foram colocadas na sua mente quando você era ainda criança. O terceiro é a dissociação, extremamente importante. Você tem que compreender que essas crenças negativas subconscientes não são parte de você. São apenas informações armazenadas na sua mente subconsciente e que você pode se livrar delas, isso se você quiser. O quarto é o recondicionamento. Ao você tomar consciência de quais são as suas crenças negativas, você pode reprogramar a sua mente, substituindo as crenças negativas por crenças positivas, que vão conduzir você ao sucesso financeiro. Você pode começar a sua reprogramação mental repetindo algumas vezes 3 declarações que eu vou passar aqui para vocês fundamentais. 1. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Eu opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Eu opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. 2. O exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais e familiares. A minha maneira de fazer as coisas nesta área sou eu que escolho. O exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais e familiares. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que decido. 3. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico, que é o que está nos esperando. A maioria das pessoas, elas acreditam que o sucesso dos negócios são exatamente das suas qualificações, dos seus conhecimentos, ou pelo menos da sua perspicácia em identificar as melhores oportunidades em termos comerciais.
Porém, isso não é necessariamente verdadeiro. Você pode desenvolver os seus conhecimentos em negócio, marketing, venda, negociações, administração e se tornar até um especialista em imóveis ou ações ou qualquer outra coisa. Mas se você não corrigir a sua programação mental e crescer como pessoa, tudo isso vai ser inútil. A maioria de nós acredita que vive uma vida baseada em escolhas e, em geral, não é tão verdade. Mesmo sendo pessoas esclarecidas, ao longo do dia, tomamos poucas decisões que refletem a consciência que temos de nós mesmos naquele momento específico. Na maior parte do tempo, nós somos como robôs, agimos no automáticos, dirigidos por nossa programação mental passada, e isso é muito ruim. Nossa programação mental, ela vem de outras pessoas, geralmente. Crenças essas que foram transmitidas repetidamente, passadas de geração em geração, até chegar em nós. Sabendo disso, a gente tem que renunciar de forma consciente às coisas que são negativas, que não nos ajudam a conquistar as riquezas. Nenhum pensamento mora de graça na mente de ninguém. Todos eles são investimentos e custos, ou levam a pessoa à direção da felicidade e do sucesso, ou afastam de tudo isso que é bom e maravilhoso, ou fortalece ou enfraquece. Por essa razão, é indispensável que você escolha sabiamente os seus pensamentos e as suas crenças. Conscientize-se de que eles não são quem você é. Tampouco estão necessariamente ligados a você. Por mais preciosos que pareçam, não têm mais importância e significado do que aquele que você lhes confere. Isso é extremamente importante. Vamos falar sobre agora um item importante e que eu quero estar passando para vocês. Tá ok? Arquivo 1. Por exemplo, pessoas ricas, elas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas pobres, elas acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Se você quer enriquecer, é imperativo acreditar que você está no comando da sua vida, especificamente da sua vida financeira. Você precisa acreditar que é você mesmo que conquista o seu próprio êxito, que é você mesmo que promove a sua própria mediocridade e que é você mesmo que estabelece a sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Consciente ou inconscientemente, sempre se trata de você. E em vez de assumirem a responsabilidade pelo que aconteceu na sua própria vida, as pessoas de mentalidade pobre, elas preferem se colocar no papel de vítimas. Elas se colocam no papel de vítimas, mas não são vítimas, não existe vítima. Ninguém é vítima. As pessoas adotam essa imagem por acreditar que desse modo consegue alguma coisa. Como é que você sabe quando alguém está se fazendo de vítima? É simples. Em geral, uma vítima ela deixa três situações. Primeiro, a culpa é sempre dos outros. Quando o assunto é o motivo de não serem ricas, as vítimas elas são especialistas no jogo da culpa. Ela aponta o dedo para tudo, para todas as coisas, sem jamais olhar para si mesmas. A vítima põe a culpa na economia, no governo, na bolsa de valores, nos seus corretores, no ramo de negócio em que ela atua, no patrão, nos empregados, no gerente, nos diretores, no serviço de atendimento, em departamentos de entrega, no marido, na mulher, no sócio, em Deus e, obviamente, nos pais. A culpa é sempre de outra pessoa ou de outra situação, ou de outra coisa. O problema é invariavelmente alguém ou alguma coisa, nunca ela própria. Segunda, sempre existe uma justificativa. Quando ela não está culpando alguém, a vítima trata de racionalizar ou justificar a sua situação dizendo algo do tipo: dinheiro não é tão importante assim. Toda pessoa que diz que dinheiro não é importante, não tem dinheiro nenhum. Já percebeu isso? Os ricos, eles entendem a importância do dinheiro e o lugar que ele ocupa na sociedade. Nenhum rico acredita que dinheiro não é importante. Mas, caso você pense que de alguma forma o dinheiro não é importante, você não irá bem financeiramente e continuará assim enquanto você não erradicar essa crença negativa da sua mente. Terceira, viver se queixando. Murmuração é a pior coisa que a pessoa pode fazer para a sua saúde e riqueza. Existe uma lei universal que diz: aquilo que nós focalizamos se expande. Quando você se queixa, você está se focalizando naquilo que está errado. Então você receberá mais ainda disso. A lei da atração diz que o semelhante se atrai, isso é uma realidade.